Vamos lá então, pessoal. Bom dia a todo mundo aí. Obrigado pelo convite, Junqueira. Obrigado aí pela Nexo por todo o apoio aí e pelos convidados aí por estarem aí com a gente, para a gente trocar um pouco de experiência aí nessa manhã, né? Como o pessoal comentou, a ideia é que a gente faça realmente um bate-papo, tá? Que vocês tirem dúvidas, que vocês conversem um pouco conosco aí, aproveitem esse momento para elucidar qualquer tipo de dúvida que vocês possam ter. Então, o que eu vim trazer um pouco hoje para vocês é um pouco da nossa experiência. Também trabalho junto com a Lecon, assim como a Nexo, há algum tempo. A gente é muito forte nessa parceria Nexo e In5, que é a nossa empresa, e não podia deixar de vir aqui trazer um pouquinho das lições que a gente aprendeu em alguns projetos, né? Então, como o Junqueira comentou, a gente trabalhou muito forte num projeto grande no passado, e trabalhamos lá até hoje, que é a IP, Química Amparo, inclusive nós tivemos uma premiação pelo WFMC por conta desse projeto que nós desenvolvemos lá. E eles são clientes há muito tempo do SAP, utilizam o RP SAP, e existem uma série de outros sistemas lá internamente. E o que acontecia com a IP, né? Qual que era o grande problema? A gente foi acionado por eles por uma demanda da época era uma área de auditoria interna, que hoje se tornou ESG deles, né? Cresceu essa área e se tornou uma área um pouco mais abrangente. Mas qual que era o grande problema deles? A alta gestão, eles não tinham domínio sobre o que a alta gestão tinha de aprovações para fazer dentro da companhia como um todo. E aí foi feito um trabalho junto conosco lá de mapeamento, a gente mapeou todas as aprovações da alta gestão e nós descobrimos algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, os diretores tinham acesso ao SAP para fazerem aprovações de pagamentos e aprovações de ordens de compra, requisições de compra, né? E pedidos, enfim. O pessoal tinha acesso, esses mesmos diretores tinham acesso ao sistema de RH que eles utilizavam na época para fazer aprovações de workflows do RH. Tinha acesso aos sistemas jurídicos da companhia, a um sistema jurídico, para fazer aprovações de todo tipo de requisição referente ao jurídico, seja algum processo, algum contrato, que é o maior volume que eles tinham lá, principalmente contratos. E eles tinham um monte de planilha no Excel, onde eles controlavam uma série de outras coisas, todas não transacionais, né? Então, um exemplo, venda de ativo fixo da companhia. A companhia tinha uma frota de veículos da diretoria mesmo, ou até de alguns gerentes, e até mesmo veículos de transporte, e dado um período, eles fazem a venda desses ativos, e também isso tudo era tratado pela direção no momento de fazer as aprovações. A última ponta era no SAP, que era emitir a nota fiscal para fazer a venda do ativo. Mas tudo acontecia fora. E o que acontecia? Isso ficava tudo disperso pela companhia, né? Eles não tinham, por mais que eles tinham, eles têm até, né, hoje o SAP resolve muitos problemas deles para aquilo que é transacional ao SAP. Agora, o que não é transacional, como é que eles tratavam, né? Um exemplo desse de venda de ativo, todo o processo, grande parte do processo acontecia acontece até hoje, né? Fora do RP. Não é o RP quem cuida do controle da venda do ativo. O RP executa a venda do ativo. Então, é isso que a gente costuma dizer, né? A gente levou o Lecon para ajudar nos processos que não são transacionais. Os que são transacionais, emissão de nota fiscal, contabilização, baixa de ativo, tudo isso o RP já trata, né? Todas essas movimentações o RP consegue tratar. E o que está fora disso, que faz parte do processo? Como é que nós tratamos isso? Então, isso era muito disperso. A IP é uma empresa, não sei se vocês conhecem um pouco mais dela, ela é uma empresa extremamente tradicional aqui no interior do estado de São Paulo. Ela é uma empresa familiar até hoje, mas ela tem um comportamento organizacional como se fosse uma empresa com capital aberto. Então, ela tem controles e ela tem políticas maiores do que uma Americanas.com, né, por exemplo. Coisas que aconteceram lá não acontecem na IP, que não tem a empresa listada na Bolsa. É uma empresa extremamente, como é que posso dizer, familiar, porém extremamente profissional
na sua gestão. E a hora que eles viram isso, o pessoal de auditoria e o conselho, eles ficaram extremamente assustados, né? Porque, assim, eu tenho o SAP, eu consigo ter controle sobre a minha empresa através do SAP, mas eu descubro agora que eu tenho um monte de coisa acontecendo que não está no SAP e, às vezes, são as coisas mais importantes do meu processo. Documentar o que aconteceu é com SAP. Mas o que aconteceu? Como é que eu tenho rastreabilidade disso? Como é que eu sei o passo a passo do que aconteceu? Então, lá nós saímos por um caminho que foi criar dentro do Lecom, que a gente chamou de portal de aprovações. Eles chamaram depois de portal de aprovações. Então, nós conectamos o Lecom, através de toda a infraestrutura de serviço que o Lecom tem, nós conectamos o Lecom ao SAP, ao sistema do RH, ao sistema do jurídico, a planilhas Excel, e construímos os processos dentro do Lecom para que eles conseguissem saber exatamente o passo a passo do processo, o que estava acontecendo, aonde estava, né, cada processo, e tudo que todo gestor tinha para aprovar. Então, eles tinham um problema, por exemplo, que se amanhã a gente trocasse a cadeira do Junqueira com a minha, a gente não sabia o que o Junqueira tinha para aprovar e o que eu tinha para aprovar. Não o que tinha pendente, e sim do ponto de vista organizacional. Quais são as aprovações que o Vane tem que fazer na nossa companhia? Eles não tinham condição de mapear tudo isso e saber num único lugar. Então, esse lugar passou a ser o Lecom BPM. Então, o que acontece? Ao conectarmos esses outros sistemas, eles passaram a não precisar mais entrar nesses sistemas. Por que um diretor precisava ter um acesso full no SAP no passado? Para ele entrar lá e fazer uma aprovação de requisição de compra, para fazer a aprovação de um pagamento. Às vezes, um diretor fazia as duas coisas, mas tinha um diretor que só fazia aprovação de requisição de compra. Ele não tinha nem acesso ao pagamento, mas ele tinha acesso full ao Lecom, ao SAP. Então, somente nessa camada de tirarmos acesso da SAP a esses diretores, no primeiro ano o projeto se pagou. E olha que nós fizemos um monte de outras coisas lá, mas o Lecom se pagou exatamente no primeiro ano somente com isso. Por quê? Chegou no final do ano, eles deixaram de comprar novas licenças e tiraram esses acessos dos diretores e transferiram essas licenças para outras pessoas mais importantes na companhia no ponto de vista do transacional. E deixaram para eles, para os gestores, né, acessar apenas o portal do Lecom. A gente foi até um susto grande que eles tiveram lá, que existia uma secretária que tinha a senha de 3 diretores e era ela que aprovava no SAP pelos 3, que é um absurdo, né? Completamente absurdo. Eles não sabiam sequer como fazer a aprovação. Eles tinham licença no SAP e não sabiam nem acessar o SAP. Quem sabia era a secretária de 3 deles, né? Isso também foi um baita de um problema lá para eles resolverem, porque tem toda uma questão também de política de acesso, que não deveria se abrir a senha para a secretária, enfim. E um outro problema que eles tinham com relação a esses acessos, a essas aprovações, é que o SAP é estático, né? O SAP, no caso deles, naquele momento, hoje eles estão indo para o HANA e provavelmente vão levar para a nuvem, mas naquele momento e até hoje, o SAP é on-prime, está instalado dentro da estrutura da IP e só se comunica com a internet para fazer as conexões obrigatórias de notas fiscais, né? Ele não está para fora da companhia. Então, o diretor viaja, ele não consegue aprovar. E era por isso que a secretária tinha o acesso. Quando o diretor precisava sair para uma viagem, às vezes até internacional, a trabalho ou de férias que fosse, né? Ele não tinha como acessar as aprovações internas da companhia. Então, a gente resolveu tudo isso criando o que, então, a gente chamou inicialmente de portal de aprovações, que passou a ser o Lecom. Então, nós construímos todos os processos deles dentro da plataforma, naquilo que não era o transacional. Então, um exemplo lá da solicitação de venda de ativo. Então, vai fazer a venda de ativo, começa o processo, alguém entra lá no Lecom, inicia esse processo, que é encaminhado para o setor responsável. Esse setor vai lá, tira as fotos do veículo, anexa, envia para a contabilidade, que vai fazer a checagem dentro do SAP, se o ativo já foi totalmente baixado, se ele está disponível, se não tem nenhum tipo de bloqueio, às vezes um leasing, por exemplo, que falta uma quitação ou que falta alguma documentação, no caso de um veículo, né? Encaminha para os diretores que têm que fazer as aprovações, passa pelos limites de alçada, então dependendo do valor vai para um nível, dependendo do valor sobe 2 ou 3 níveis até chegar, dependendo do veículo, até o vice-presidente.
E ao final de todo esse processo de aprovações, com tudo isso registrado, documentado e auditado, nós, através de uma integração que nós desenvolvemos, usando as APIs do SAP, né, via web service, nós comunicamos com a SAP e solicitamos a emissão da nota fiscal. E aí o processo é concluído com a emissão da nota fiscal, geração da documentação, né, contábil, e aí o processo é finalizado. Mas todo o antes passou a ser tratado num único lugar. Então, isso a gente fez para venda de ativo, para venda de sucata, a gente fez para tudo que transacionava fora do SAP. E também nas conexões com os outros sistemas. Então, a gente se conecta com o sistema de RH, a gente se mantém até hoje, tá? Dessa forma, com o sistema jurídico, e tudo que um diretor tem para fazer de aprovação dentro da IP, ele entra no portal do Lecom e tudo está lá. E se a companhia precisar saber tudo que tem de aprovações que uma pessoa na alta gestão tem que fazer dentro da companhia, também está mapeado num único lugar e documentado, que é mais importante, né? Então, esse foi o primeiro grande projeto que a gente fez lá. A gente entregou ao todo, durante 6 meses, 33 projetos, 33 processos, e desses 33, a maior parte deles tinha alguma interação com pelo menos um sistema. Em alguns casos, a gente fez algumas integrações, inclusive com Excel. Então, tem algumas aprovações, algumas definições que eles precisavam fazer. É transacionada uma planilha no Excel dentro do Lecom. Ela é preenchida pelo Lecom em algumas etapas, pelos usuários em outras etapas, e ela transaciona dentro da plataforma até chegar no nível final de aprovação. Então, o case que a gente queria trazer é exatamente essa visão. O SAP, eu já tenho SAP, por que eu preciso do Lecom? Né? Acho que essa é uma das grandes indagações que às vezes a gente vê nas empresas, e a resposta é exatamente essa. O SAP resolve, realmente ele resolve, o que é transacional. O que não é transacional continua acontecendo na empresa e eu não tenho controle sobre isso. Né? Se as pessoas estão fazendo exatamente da forma com que foi desenhado o processo, eu não tenho essa garantia. Como que eu passo a ter essa garantia? É através do uso de uma ferramenta como o Lecom, que faz essa gestão para a gente do andamento dos processos em paralelo. Num segundo momento, a gente fez um outro grande projeto lá dentro da IP, que também se comunica com o SAP e o sistema de logística. Não é um portal de aprovações, mas veja que, assim, da mesma forma, eles têm um sistema de WMS que organiza todo o armazém deles, mas eles não tinham como resolver uma série de outras questões que estão fora dos sistemas transacionais. Então, por exemplo, a maior parte das vendas deles são feitas entrega diretamente pelo veículo da companhia. Porém, algumas vendas são as vendas chamadas FOB, né? São vendas que eles realizam onde o cliente vai lá retirar a mercadoria dentro do armazém da IP. E aí, como é que eu sei que eu posso ir lá retirar? Né? Eu fui lá, comprei na IP 200 caixas de detergente. Não vou chegar lá na porta, bater lá e falar assim, ó, eu vim carregar meu caminhãozinho aqui, né? Eu preciso ter certeza que está disponível dentro do armazém para eu retirar. Então, o que nós fizemos lá? Um outro grande projeto, que é o portal FOB, né, onde o cliente entra no site da IP, preenche os dados de solicitação de agenda para retirada de mercadoria. Esse formulário está conectado do site com o Lecom, que por sua vez está conectado ao SAP. Então, eu vou pegar o número do pedido, verificar se esse pedido é desse cliente, se esse pedido está aprovado, se esse pedido foi pago, né, se está ok no financeiro. Tudo isso acontece lá no SAP. Mas antes, eles precisavam de uma pessoa que entrava no sistema, checava, via se estava tudo ok, se existia disponibilidade. Às vezes o cliente comprou 200 caixas de detergente de maçã e não tem as 200 de maçã, só tem disponível 180, 20 tem de limão, que era a segunda opção dele. Será que ele aceita, não aceita? Isso tudo era feito manualmente, tinha um ser humano realmente olhando lá, entrando em todas as telinhas de sistemas, verificando tudo isso e respondendo para o cliente à medida que chegava no pedido daquele cliente. E o cliente não tinha muita informação sobre o que estava acontecendo. Então, hoje, como é que funciona? O cliente entra no portal, preenche todos esses dados, a gente comunica com a SAP e começa a responder para o cliente, olha, seu processo, seu pedido já está sob análise, estamos verificando no financeiro. Cada passo que acontece dentro da companhia, o cliente é informado. E
isso envolve muitas coisas lá, né? Porque envolve também motorista, caminhão, modelo do caminhão, tipo do caminhão, documentação do caminhão. A IP, como eu falei, ela tem um rigor tão grande que um motorista com carteira vencida não entra dentro do pátio dela, por exemplo. Um veículo que não esteja com a documentação em dia não faz carregamento na IP. Ela é extremamente responsável pelos parceiros que ela trabalha. Então, tudo isso é checado sem, sem se fazer grandes esforços, né? Grandes esforços. Então, por exemplo, o Lecom consegue ler o documento, a CNH do motorista, interpretar o conteúdo da CNH, porque aquele é um template de um documento que nós reconhecemos, e saber se a CNH dele está vencida ou não está. Se a licença dele, né, de direção, permite aquele tipo de veículo que ele está indo lá carregar. Então, por exemplo, eu tenho a carta de habilitação AB. Eu não posso ir lá com o caminhão carregar. Então, ele consegue fazer até esse tipo de verificação automaticamente pela própria plataforma, coisa que antes era feito por um ser humano e muitas vezes acontecia de passar desapercebido, porque a pessoa não lembra de olhar tudo isso, né? Então, isso hoje está mecanizado, vamos dizer assim, através da nossa plataforma. Então, foi um outro grande projeto que a gente fez lá, e de novo, né, interagindo o tempo inteiro com o transacional. O RP resolve a questão do pedido de venda, resolve a questão do financeiro, resolve a questão de ter documentado aquela venda e, e a execução daquela venda. Agora, e o que está por trás, né? Como é que eu controlo se o meu armazém está disponível para eu fazer essa retirada? Como é que eu controlo as docas, o espaço físico mesmo, né? Se o caminhão consegue entrar e manobrar naquela vaga, né? Porque o CD é bastante grande e entra veículo de todo tipo de tamanho lá, né? Pode ter todo tipo de carregamento. Então, esse foi um outro projeto que nós fizemos num segundo momento, depois de ter feito o portal de aprovações. E, por fim, um último grande projeto que a gente fez foi todo o controle do processo de aprovação, de solicitação e aprovação de CAPEX. Então, todos os projetos de investimento da companhia, eles têm um processo bastante rigoroso que passa, as diretorias apresentam seus projetos de investimento para o ano que vem, baseados no alinhamento com a diretoria, com a gestão do que a companhia vai fazer para os próximos anos, né? E esses projetos de investimento passam por um funil, uma espécie de funil, né? E vão passando por várias tratativas até que se escolhe quais são os projetos. Isso tudo antes era tratado em reuniões à parte, né? E só entrava no SAP depois que os projetos já estavam aprovados e aí começavam-se os lançamentos das notas fiscais. Hoje, todo esse acompanhamento do processo de CAPEX é feito pela plataforma. Desde a primeira reunião de abertura do comitê de CAPEX, ela já é convocada pelo gestor de CAPEX. Então, o gestor de CAPEX vai lá e abre, olha, nossa temporada de CAPEX começa a partir de hoje, vocês têm até tal data para postar seus projetos. E os projetos são postados dentro da plataforma. Então, se é um projeto que envolve alguma construção, por exemplo, vai lá para o departamento que é responsável pela engenharia. Se é algum projeto que envolve TI, vai passar pelas áreas de tecnologia. Se é um projeto que envolve alguma coisa dentro da linha de produção, vai passar pelas áreas técnicas da companhia. Isso tudo antes era tratado informalmente, né? Era por e-mail, não se sabia, não se tinha controle, não sabia quem fez o quê, quem não fez, isso tudo era disperso dentro da empresa. E hoje, né, nós trouxemos para cá, só um minutinho que eu já abro para... Tem alguém que levantou a mãozinha ali. Hoje a gente trata todo esse processo do CAPEX dentro da plataforma, até a viabilidade dos projetos, e no final a gente já abre o projeto dentro do SAP para começar a receber o lançamento das notas fiscais, e o encerramento do projeto também é feito pela plataforma, que também vai lá e encerra aquele projeto dentro da contabilidade para parar de receber notas fiscais daquele projeto para que isso seja contabilizado. Então, a questão da contabilização dos projetos está lá, de novo, sendo resolvido pelo transacional, que é o SAP. Mas toda a gestão do CAPEX acontece fora do SAP, é tratada pela plataforma. Quem levantou a mão aí? O Márcio? Bom dia, tudo bem? É o Márcio Bom do dia, Grupo Márcio. Pedra Industrial. Não, me chamou a atenção essa questão do CAPEX, porque acontece. Eu só vou falar rapidinho do processo nosso, até para ver como que a gente consegue ter aderência posteriormente em relação a esse que
você acabou de comentar. Hoje a gente também tem toda a gestão do nosso CAPEX, ele é controlado dentro do módulo IM junto com o módulo do PS, né? E a nível de indicadores gráficos, gerencial e a nível de diretoria, a gente utiliza o SAC. Na ferramenta de vocês, toda a gestão e toda a operacionalização dos projetos é feito direto na própria ferramenta. O que que transaciona dentro do SAP? Porque hoje eu vejo que o módulo IM acaba atendendo bem, né? Junto com o PS, né? Aham. Ele acaba atendendo, Márcio, eles usam lá exatamente a mesma solução, tá? A diferença é que toda a tratativa de aprovação, de solicitação dos investimentos, como uma empresa bastante grande, envolve vários departamentos para decidir quais são os projetos de investimento, isso tudo é tratado pela plataforma e fica documentado até para eles apresentarem para conselho. A execução, a partir do momento que, olha, eu escolhi quais são os projetos de CAPEX, a partir daí ele passa a existir dentro da SAP. Até então, não existe nada, porque, assim, por exemplo, tem uma diretoria lá que envolve uma série de gerentes, e esse diretor chega a escolher quais são os projetos de CAPEX de um funil de 300 projetos, mais ou menos, por ano. Então, desse funil de 300, ele vai escolher cerca de 10 a 15 projetos que vão ser executados pela companhia nos próximos anos. Só que como é que você tem controle desses outros 200 que não foram aprovados? Quais foram esses projetos? Pode ser que ele volte no ano que vem, e pode ser que ele não foi aprovado por uma falta de viabilidade técnica, e volta a acontecer dele aparecer novamente. A hora que a gente trouxe isso para a plataforma, a gente passou a ter controle sobre não apenas os que são aprovados, mas todos os que foram transacionados, né? Ou melhor, todos os que foram tratados em algum momento para serem projetos de investimento, para que eles também ou não retomem ou que eles realmente venham a retornar quando a data for ideal. Por exemplo, é inviável esse ano, mas pode ser que o ano que vem seja viável. É inviável esse projeto por uma questão de ordem técnica dos produtos deles que não funcionaria. Então, não deve nem ser cogitado novamente. Então, esse controle do que existiam de projetos passou a existir na plataforma que antes era através de uma planilha lá que alguém tinha algum acesso lá. Leandro? Isso aqui, nós também temos o mesmo cenário do Márcio lá. Também temos o SAP Analytics Cloud, temos o IM, e no IM também a gente tem o controle, né? Talvez seja que na empresa não esteja configurado, né? Mas tem o controle também de você, da iniciativa de todos os projetos que foram aprovados e os que não foram aprovados. Eles lá naquele cenário eles não tinham, pode ser exatamente isso, Leandro, que eles não tinham configurado. A grande dificuldade deles era realmente saber tudo que foi aprovado, o que não foi, e quais os diretores que aprovaram. E de novo, né? De novo, esse diretor teria que ter acesso ao SAP para fazer essas aprovações. Então, tiramos Sim. isso da mão deles, né? Para não ter um usuário no SAP, porque muitas vezes esse diretor só tinha que entrar lá para dar essa aprovação. Então, o grande projeto lá foi em cima dessa visão. Tirar o que é processo não transacional do transacional. Não transacionar dentro do RP coisas que não vão ficar muito bem ajustadas lá ou vão deixar a informação solta, perdida, né? Vão ficar com perninha solta lá e não vai ter condição deles auditarem. E como eu falei, a Química Amparo, né, a IP, ela tem essa preocupação muito grande de responsabilidade com relação à governança deles. Então, tudo eles apresentam para um conselho como se eles realmente tivessem listados na bolsa. Não sei se é o objetivo deles em algum momento, ou se em algum momento é de vender a companhia, pode acontecer, né? Embora eles sejam muito grandes hoje, tenham grandes marcas e já compraram, fizeram várias aquisições, amanhã uma Procter Gamble pode aparecer lá com uma big proposta e incorporar a IP. Então, eles têm que ter isso muito bem mapeados lá dentro e ter essa responsabilidade. Então, acho que a grande mensagem aí da manhã era a gente trazer um pouco desse cenário que eles passaram lá e ouvir um pouco mais aí de vocês também. Se faz sentido para vocês isso que nós estamos discutindo, não apenas a questão aí desses 3 projetos, mas principalmente por vocês, pelo cenário de vocês não serem de indústria, né, um pouco diferente. Mas, assim, a nossa ideia é como é que nós podemos, através do Lecom, ajudar vocês a terem mais eficiência operacional
no transacional, que vai ter que acontecer dentro da plataforma, com total controle, sem a oneração muito grande de pessoas e de investimentos, né? Então, eu não preciso ter uma licença de SAP para fazer uma perninha do meu transacional. Eu não preciso ter uma licença de SAP para simplesmente dar um ok, aprovo ou não aprovo em determinados processos. Mas eu também preciso saber exatamente tudo o que acontece na minha companhia, desde o começo até o fim, né? O ponto do meu processo de começo até o fim, e não apenas aquilo que eu documento dentro do SAP. Mais alguém, pessoal? Falar alguma coisa? Dúvidas? Não entendi, né? Até como ninguém quer comentar, vou comentar rapidinho. Um grande Obrigado. desafio nosso também é essa questão aí de centralizar todas as aprovações, né? Tudo numa ferramenta, numa página só que facilita também todos os aprovadores, né? Que a gente tem uma gama boa de sistemas aqui, cada aprovação que tem que entrar no sistema. O problema nosso de acessar, de aprovar fora da companhia não é o gargalo, né? O gargalo Isso mesmo é já acabou, centralizar né? todas essas informações mesmo, É, num lugar só. isso já reduziu bastante até lá, até mesmo lá, né? De estar fora, de conseguir aprovar fora. O problema é que tem que ter um usuário e senha para cada tipo de sistema, né? Ou às vezes usar um single sign-on, mas entrar numa VPN dedicada, né? Da companhia para fazer as aprovações quando estiver fora e ter vários sistemas envolvidos. Então, a ideia lá de trazer esse portal de aprovações foi ter um único lugar onde tudo que tem que ser aprovado está nesse lugar. A Aí você nossa, tem controle sobre isso. a minha também é igual o Márcio, né? A gente não tem problema fora da companhia. Alguns sistemas sim, mas também não é o caso. Eu tenho prototipado já faz um ano e meio, né? Essa solução, né? De receber de vários sistemas um arquivo de análise junto, por exemplo, e ser passado para uma aprovação ou não aprovar, né? Inclusive, a gente está fazendo um case aqui de uma situação desse jeito, mas a intenção é centralizar isso. Eu poderia fazer por workflow dentro do SAP tudo, mas a gente queria dar uma olhada nisso, entendeu? Legal. Queria dar uma olhada, tá? No Então, caso a lá gente, da IP, alguns processos que são transacionais, eles usam o workflow do SAP junto com o LECOM. Então, o LECOM acaba passando uma instrução para o workflow do SAP de que foi aprovado, pega quem é o próximo aprovante que está lá registrado dentro do SAP e envia para ele aprovar dentro do LECOM. Ele aprova, a gente comunica de novo e fala, olha, SAP está aqui, foi aprovado agora pelo Leandro. Volta, agora o próximo aprovante é o Junqueira. Vou lá, pego a aprovação do Junqueira, devolvo. Então, eles meio que fazem um híbrido, né? Em algumas situações, que justamente por conta do transacional, porque como a requisição de compra nasce dentro da SAP, ela usa o próprio workflow da SAP para fazer as aprovações. Só que a hora que eu tenho que levar isso para o diretor aprovar, ele leva através do LECOM, porque muitas vezes envolve outras áreas também. você faria uma ferramenta responsiva, centralizando tudo, até as coisas que são manuais, um papel, Exato. eu mandaria para essa coisa e ela aprovaria e retornaria. Então, assim, Exatamente. nesse ponto, é uma inteligência, é rápido, né, tal. Eu não, assim, particularmente, não vejo uma terceira camada de software, a não ser que seja bem justificável, né, para controle de processo, se você não tem isso, tal. Mas no caso do Lecon, eu gostei. Tá? Eu gostei da funcionalidade, estou gostando do que eu vi até agora. Bacana. Opa, tudo bom? Junqueira? Tem uma pergunta, William, tudo certo? Como que funciona essa questão de vocês, como vocês falaram sobre a questão do RH e tudo mais, de validação, sobre essas documentações com questões de empresas terceirizadas? Por exemplo, eu tive um problema quando eu trabalhava em uma outra empresa, que era essa questão de validação de documento. Por exemplo, empresas terceirizadas tinham documentos vencidos documentos federais, sejam certidões estaduais e tudo mais, e demoravam a informar, e tinha que estar fazendo essa consulta tanto de documentação relacionada a funcionários quanto da empresa mesmo.
como é tratada essa questão dessa verificação? Tipo, tem algum... Ó, aí assim, eu costumo até dizer que assim, o Lecon é uma página em branco, é como se a gente tivesse comprado um Excel e recebeu lá uma planilha em branco, no máximo, com alguns modelos. Alguns processos a gente consegue replicar com processos que fazem sentido para 2 ou 3 empresas, mas a maior parte dos processos, eles são tailor-made, né? A gente faz sob medida para cada cliente, para cada demanda. Então, nesse caso da terceirização, de controle de documentos de terceirização, a gente fez alguma coisa parecida para Andrade Gutierrez, que é nosso cliente também, e utiliza o Lecon. Então, como o documento, o envio das certidões é feito através do Lecon, pelos terceirizados, a gente passa a exercer um controle sobre as validades conforme as informações que são preenchidas nesse documento e nesse processo. Isso fica numa tabela à parte e eu tenho um robô que fica monitorando tudo que está próximo a vencer e ele abre um processo automático de renovação e encaminha para as pessoas de acordo com o que está nessa tabela de vencimentos. Aí é regra de negócio de cada um, né? Então, a Andrade Gutierrez, eles têm obras esparramadas pelo Brasil inteiro e existem obras que são terceirizadas, né? Que pedaço dos funcionários lá são terceirizados, que estão trabalhando naquela obra. Então, eles têm que subir documentos e alguns documentos são documentos até sensíveis, né? Com dados sensíveis. Por exemplo, uma CNH, né, que tem um dado do CPF da pessoa, então, todo esse controle dessa documentação é feito dentro da plataforma, fica registrado dentro da plataforma e a gente criou uma tabela à parte para controlar a validade de documentos. Então, eles têm antecedentes criminais, por exemplo, que é renovado a cada 3 meses, tem que novamente se solicitar, encaminhar. Então, isso tudo é gerido por um processo dentro da plataforma que nós construímos para eles específico. Então, acho que aí, Williams, a gente entender um pouco também da necessidade de vocês, mas é possível a gente construir uma solução para resolver isso, tratar isso para você. Junqueira, você queria falar alguma coisa? Lá queria sim, acho que bem legal colocado pelo Williams. Nós atendemos muito instituição financeira que exige aí uma validação de documentos muito forte. Então, desde eu checar a veracidade de um documento digital, assim como acessar sites para verificar, por exemplo, certidões. Então, nós temos um projeto no Sicoob que para cada eleição, para cada pessoa poder fazer parte do processo, seja do conselho ou da diretoria executiva, ele precisa entrar, salvo engano, em 10 sites e baixar essas certidões para fazer as validações, né? Então, desde antecedentes criminais, débitos, enfim. E isso a plataforma está orquestrando juntamente com um módulo de RPA muito low code, que já faz os acessos nos sites e já baixa as certidões, converte ela numa OCR, pega essas datas e faz essa verificação. Então, existem soluções satélites que você consegue plugar para fazer se o processo segue ou não, ou se ele volta para alguém dar algum parecer. Então, existem saídas com essas integrações. Ela é muito low code, ela é de muito fácil em fazer as integrações. E naquilo que tem API, vai por API, quando é Serasa, algumas coisas assim, e quando não, a gente utiliza essa ferramenta que é uma opção que pode vir junto com o Lecon, que é um RPA, que vai fazer a emulação do humano. A gente tem algumas soluções também para alguns clientes que a gente já fez aqui, similares a isso, que o Junqueira colocou, mas não é para certidões, é para validação do CNPJ. Eu tenho que entrar, validar o CNPJ de um cliente no Sintegra, tenho que verificar nos Correios se o endereço bate, na Receita Federal se o CNPJ não está baixado. E aí algumas coisas a gente faz via API quando existe API do lado de lá. Então, por exemplo, a Receita Federal disponibiliza uma API para consulta de CNPJ que é de uso público e gratuito. Então, a gente conecta nela. Mas algumas outras, por exemplo, o Sintegra não existia. Então, o Sintegra também depende de cada estado. Tem alguns estados que é de uma forma e outros são de outra. Aí a gente utiliza uma plataforma de RPA para entrar no site do Sintegra, simulando um ser humano, como se fosse um ser humano, só que fazendo isso muito mais rápido e de forma assertiva. Márcio, acho que ia falar alguma coisa.
E até perguntar se alguma dessas plataformas vocês usam IA, né? Até porque semelhante a esse exemplo que você deu, a gente tem um RPA aqui e ele faz toda a validação lá no site da Receita em relação ao Simples Nacional, né? Porque toda virada de ano Sim, acaba que tem fornecedores, reenquadramento. clientes ali tem reenquadramento, né? Então a gente também tem um RPA hoje que funciona muito bem. Ele vai lá, faz a checagem, né, na Receita e vem e faz alteração aqui dentro do SAP. Mas nessas ferramentas que você comentou, vocês não estão utilizando nada de IA nela, né? Tem sim, viu, Márcio? É. Principalmente para a OCR. A OCR está cada vez mais utilizando para ter assertividade na transformação de documentos em dados, tá? A grande coisa dessas ferramentas low code de processo como essa é porque o tempo de desenvolvimento é muito rápido, né? Se eu for fazer isso dentro do RP, um robô, eu tenho vários robôs aqui, né? Mas eu tenho que consumir uma API, eu tenho que escrever esse código, eu tenho tal. Então, talvez o que a gente pensa aqui, que mesmo eu tendo no meu RP como mandatório, no meu caso, uma configuração, tem todos os módulos, tem tal, uma ferramenta de centralização de aprovação ok, e algum processo ok. Que eu posso começar desse jeito para fazer sentido. Tipo, esse processo de consumo de uma situação rápida, né, que eu tenho que dar uma resposta rápida, porque é um serviço, né, é um serviço que eu estou consumindo. Então, a grande sacada da ferramenta é que é um serviço. Né? Então, eu posso utilizar a condição de ser responsivo. É lógico que eu não posso perder a inteligência do meu RP e não criar uma coxa de retalho para que isso afete o meu RP. Então, eu tenho que tentar fazer as coisas dentro do RP, mas a ferramenta, sim, faz sentido. Leandral, e você falou um negócio importante, para você já pode falar com o Vitor aí, com o Gustavo, nós vamos botar o módulo do RPA para você, junto aí com a POC que vocês estão fazendo aí, tá? Para você ver a funcionalidade dele, como é que você consegue modelar esse RPA. Porque o RPA você falou bem, quando eu codifico ele, e para ele quebrar, ele é muito fácil. O cara mudou um negócio no site lá, pronto. Já cai para o time de dev, já gera um backlog para você fazer. Ali ele arrasta e puxa, você corrige, versiona ele e corrige ele, entendeu? Eu costumo dizer que assim, o robô, o RPA, a gente trabalha com a mesma plataforma de RPA, né, Junqueira? O robô, na verdade, ele é um ser humano digital, né? A gente ensina ele como ele tem que fazer, a gente treina o robô, né? A gente não programa o robô. A gente treina ele como é que ele digita no SAP, assim como a gente ensina o ser humano a digitar no SAP. Quando muda algum campo no SAP, a gente às vezes tem que fazer um novo treinamento para o ser humano, a gente tem que treinar de novo o robô. Mas não tem que programar o robô. Se tiver que, a cada mínima mudança, e ela hoje tudo é muito dinâmico, o site muda com uma frequência muito grande, se a gente tiver que reprogramar tudo, vai ficar inviável para qualquer gestão de TI, né? De qualquer empresa, de qualquer tamanho de gestão de TI. Agora, se a gente tem uma plataforma extremamente simples e low code, com o mínimo de programação necessário, facilita demais a nossa vida até para a gente gerir isso. Até Pegando. pela velocidade das coisas, né, cara? Você tem um Absurdo, cara. protótipo. Eu sou certificado no HANA, do SAP, sou ABAP, estou no SAP desde 98, tá? Trabalhei em Brasília, México, Estados Unidos, voltei para cá tem uns 18 anos, né? E estou à frente da área de processo. Então, assim, cara, a velocidade hoje, você prototipa hoje, amanhã tem outra parada para você consumir. Então, quer dizer, um serviço que ajuda nisso é bacana, entendeu? A Ô, Leandro, gente, a mas cadê os gente, cabelos brancos? Com todo esse tempo de SAP aí, cadê os cabelos brancos? Não tem? O Vane já até caiu os cabelos dele já, não, é ó. isso que eu ia falar. Eu não tenho um fio de cabelo branco, Junqueira. Eu sou novinho. O Muito Vitor também bom. não vai ter nunca esse problema. Jamais. Então, assim, essa questão da velocidade das coisas hoje realmente é um grande desafio, né? Nas nossas implementações de processo, eu sempre comento o seguinte com o pessoal: gente, vamos colocar o processo, nem que seja para automatizar o caos, né? Vamos colocar ele para acontecer na plataforma o quanto antes, porque quanto mais tempo leva para a gente implementar,
mais diferente ele fica da realidade. Enquanto mais cedo a gente lançar ele, mais rápido a gente vai conseguir se ajustar ao processo, porque o processo está mudando o tempo inteiro. Então, você tendo uma versão dele automatizada, você consegue enxergar os gaps aonde você tem que melhorar e criar uma versão 2, uma V3, uma V4 com muita rapidez e velocidade. Diferente de se eu ficar sentado prototipando e desenhando, mapeando o processo. Se eu parar para fazer isso, a hora que eu terminei de mapear, o primeiro que eu fiz já não existe mais ou já mudou completamente. Exatamente. O desenho de processo está Não, ele tem que esquece. É só para melhoria, cara, que a gente trabalha aqui assim. Então, e é preciso. Em alguns casos, a gente tem um caso num cliente que é a Gasmig, que eles colocaram o processo dentro da plataforma para poder saber aonde tinham que mexer, aonde era a melhoria. Porque simplesmente pelo mapeamento, eles não conseguiram identificar o ganho que a melhoria poderia que alguma melhoria poderia trazer. Então, o que eles fizeram? Coloca para funcionar e vamos pegar os indicadores do próprio processo para analisar aonde a gente tem que melhorar o processo. É o que a gente está fazendo aqui. E para isso a ferramenta é fantástica, porque ela gera essa informação com muita facilidade, né? A partir do momento que você corre um processo dentro do Lecon, ele gera uma montoeira de dados para tudo que é lado que a gente consegue consolidar através de ferramentas do próprio Lecon, né, para análise dos dados. Depois você consegue mandar alguma documentação disso, talvez um portfólio, um case para nós, só para a gente poder dar uma antenada melhor ali? Claro, claro. Compartilhando também o que nós fizemos na Cocafé, né? O que acontece? Eles tinham lá um sistema de pedido que corre. Lá eles não usam SAP, se eu não me engano, é o. Me fugiu o nome do outro RP que eles utilizam. Vou lembrar. E aí ele tinha uma grande sacada ali que era análise de crédito para liberação de pedido ou não. E ele quis fazer a automação da análise da concessão de crédito entre formalizar a nota fiscal, pedido de nota fiscal no RP, versus a barriga do cooperado lá no balcão fazendo o pedido, né? E aí ele trouxe toda a regra de validação para dentro do SAP. Então, ele tem lá os cálculos dele, né? Se ele é um cooperado, produtor de café, quanto ele tem de saldo tomado dentro da cooperativa, qual é o potencial de produção dele, versus o preço do café projetado, versus como é que está o Serasa dele naquele momento. Então, ele faz o pedido no sistema de pedido, ele abre, processa e orquestra a aprovação do sim ou do não, ou vai para alçadas de aprovação, até fazer a liberação no pedido para ele seguir com a parte legalista, né, do RP dele também. Aí ele ia afinando a política dele, né? Hoje eu quero ser conservador, hoje eu quero ser mais, deixar mais flexível, e isso ele mudava muito mais rápido na regra de negócio dentro da orquestração desse processo aí dentro do Lecon. Também foi um case muito bacana aí. Uma outra coisa Bacana. que A gente tem um projeto que tem um pouquinho de IA para dentro também, integrado também com o RP, mas é o RP da Com5, que foi comprado pela TOTS agora, que é de uma rede varejista, que é o Atacado Vila Nova. Que alguns itens que eles trabalham com um giro muito grande, eles colocam qual é a quantidade de dias de estoque que eles precisam manter em cada um dos CDs, e a compra é sempre centralizada no CNPJ principal, mas eles têm que ficar transferindo. Então, de acordo com políticas comerciais para um determinado estado, vai fazer com que um determinado armazém fique sem estoque daquele item com mais velocidade, enquanto que aquele item tem estoque no outro armazém. Então, esse controle das transferências a gente fez automatizado com uma IA olhando o giro do que está acontecendo, né? E as políticas que eles estão lançando também de campanha. Então, toda vez que eles lançam uma campanha comercial para um determinado estado, esse robô que nós colocamos ali, que tem essa verificação, consegue se antecipar àquela venda que vai acontecer para fazer a transferência antes de faltar. Então, são algumas coisas que o RP está resolvendo a questão
de receber a nota, de armazenar, de emitir a nota da venda. Agora, as transferências, a velocidade com que as coisas acontecem na companhia, o dinamismo, às vezes as pessoas não conseguem acompanhar. E o RP está ali somente para fazer a transferência, ele é estático. Então a gente tem que levar essa camada de inteligência para o processo deles. Na Cochupé, se eu não me engano, foi a parte de exportação. Existe todo um processo lá de exportação, mas existe toda uma regra para validações, se aquele café para onde vai está validado, né? Então também toda essa parte de idas e vindas, ele foi controlado aí através desse processo. E liberações de caminhão. Então está previsto a entrada de um caminhão no armazém, não é mais aquele, tem que ter um processo de aprovação para liberação na portaria, que antes era tudo informal, né? Não tinha-se um rastreio. E ESG, toda contratação, seja ele de colaborador, seja ele de possível novo prestador de serviço, tem que passar por um processo de validação na área de, se não tem contratação de menor, se não tem, né, algum escândalo atrelado a esse fornecedor nas mídias, é um processo que vem sendo muito utilizado aí por uma questão de compliance também. Nós estamos chegando quase à reta aí, encerrando das 11 horas, e nós estamos aqui, não fizemos isso no início, peço desculpa, mas nós estamos aqui com a Comigo, uma grande cooperativa, né, do agro, nós estamos com o Jaú Serve, uma rede de supermercados aqui no interior de São Paulo, nós estamos com a Cevale, nós estamos com a Cocal, com a Pedra Agroindustrial, uma grande usina também, com a Vale e com a usina Coruripe. Gostaria que vocês aproveitassem esse espaço para um network de vocês também, né? A vida nossa às vezes não está muito fácil, né? Corrido, bem agitado, que vocês também aproveitem e é o laço de integração aí entre vocês. Então, o Gustavo do Já Serve, né? Não vi, acho que as coisas estão facinho para ele lá, né, Gustavão? Quiser também colocar alguma coisa aqui com os nossos colegas, né? Nós estamos fazendo essa intercooperação, temos pessoas de vários estados que utilizam a grande plataforma chamada SAP, né? Que tem esse know-how e muitas vezes se enxergou algo nessa questão aí de processos também, que contribuam com a gente aí, por favor. A Cocafé utiliza o RP Sênior, tá? Que eu não sabia de cabeça, já me orientaram aqui. Obrigado, viu, Mônica? Tá no mudo, Vane. Isso. Pessoal, eu estou à disposição aí de todo mundo também. A Mônica, o Junqueira aí tem meu contato e pode replicar para todos vocês também. Se tiverem alguma dúvida, quiserem entrar um pouco mais no detalhe de casos específicos de vocês, estou à disposição aí para apoiar, para ajudar e trazer mais luz aí, mais cases aí para vocês aí, mais ideias aí que vocês têm. Surgiu aqui, estava aqui pensando naquilo que o Vânio falou aquele dia na reunião lá. Será que ele resolveu isso como nessa situação? E aí pode trazer para a gente aí que junto com o pessoal da Nexo aí a gente vai pensar numa solução para vocês se a gente já não tiver feito em algum lugar. Muito legal. Eu saio aqui entendendo, Vani, me corrija, que a gente tem alguns benefícios, né, do LECOM potencializando o SAP em termos de controle de aprovações, né? Acho que orquestração de processos, de ver onde tem gargalo e aonde está parado, muitas vezes não é na parte legalista, né, do RP. Possibilidade de integrações, seja ali com o WhatsApp, seja ele com APIs de qualquer sistema, seja com RPA, e uma redução de custos em licenciamento, que é algo que hoje ele é muito expressivo, né? E muitas vezes eu vejo que clientes ficam preocupados, aqueles que estão iniciaram às vezes no SAP, falam, pô, isso pode, não pode, o SAP vai permitir ou não, e dizer que sim, pode, ele tem as APIs para isso não é nada não comum
né, no mundo SAP. Seria isso, Wagner? É exatamente isso aí. Eu acho que essa questão do licenciamento é uma grande dúvida que muita gente tem, se isso não vai ferir de alguma forma seus contratos com seus RPs, e eu respondo para vocês que não, já de cara, principalmente por isso que você falou, Junqueira. É, nós não fazemos nada que não seja legal, né? Nós utilizamos a própria API do próprio ERP para nos comunicarmos. O que a gente faz é levar uma camada a mais de orquestração a esse processo, uma camada a mais de entendimento do processo que não está dentro do transacional e que é necessário ter. Então, não deixamos de fazer o que o transacional faz, deixamos ele fazer o que é importante para ele, mas adicionamos mais informações a esse processo através da comunicação e sempre utilizando os protocolos dos próprios softwares. E dessa forma não fere a questão de licenciamento de nenhum software. Muito bem. É isso aí. Bem, não poderia deixar então de agradecer a todos, né? A Mônica fará contato aí depois, pedindo dicas do que vocês gostariam, o que é que vocês acharam, se foi produtivo ou como é que poderia ser, porque a nossa intenção é levar para vocês cada vez mais essa conexão e possibilidades de tecnologia, tá? Esse é o nosso dever, nosso papel, que foi cumprido com êxito, viu, Mônica, Vitor, Bruno, time Nexo, Alvane, mais uma vez, grande parceiro de grandes projetos, um amigo, um irmão aí de mundo da tecnologia. Fiquei feliz aí, Leandro, com vasta experiência de SAP aí para trocar ideia. Eu acho que a gente está conseguindo criar esse ecossistema de troca de informações. Então, uma gratidão a vocês. Só existe isso por vocês. Esse é o nosso desejo, tá bem? Vou compartilhar com vocês a gravação, tá? Da reunião, até para que vocês possam compartilhar internamente, se houver necessidade. E também alguns cardzinhos falando um pouquinho, né, de alguns clientes que utilizam o SAP também, trazendo ali alguns resultados, um pouco de informação também que pode adicionar aí a vocês também, tá bom? E se tiverem qualquer tipo de dúvida, fiquem à vontade, pode nos passar, tanto pelo WhatsApp, e-mail, pelo Teams, da forma que for mais simples para vocês também, que a gente responde aí com muito carinho.